E aí, gente, beleza? Daniel Sherman falando aqui. Como é que a gente faz para ser criativo? Como é que a gente faz para destravar a cabeça na guitarra? Primeira coisa, é muito importante conhecer o braço. Você já sabe que eu falo isso toda vez. Mas, além disso, existe uma questão que é a parte intelectual mesmo. É a coisa da cabeça estar bem equilibrada em várias coisas, né? Por exemplo, a questão da educação. Eu vejo que muitos dos inscritos aqui do canal e a grande maioria do YouTube, né, que vem e participa aqui, enfim, não tem aquela profundidade. Muitas das vezes, não. E aí, gente, beleza? Daniel Sherman falando aqui. É o seguinte, como destravar a criatividade na guitarra? Uma das coisas que eu venho notando, né, e cada vez mais eu venho prestando atenção nesses pequenos detalhes, porque a gente chega numa fase da vida que a gente começa a olhar para outras coisas, e não só aquilo que antes era tão inatingível. Né? Então eu achava muito inatingível tocar um jazz, por exemplo. Até que eu vi, falou, opa, não é tão inatingível assim, basta estudar. Mas o que que trava a gente de não passar para uma próxima fase em termos de criatividade, em termos de criação mesmo? Falta muito a questão da pesquisa. Eu vejo que poucos aqui pesquisam, né? Eu acho que falta mais leitura, falta mais conhecimento. E eu não estou falando apenas do universo musical, mas eu estou falando da vida como um todo. Por exemplo, conhecer de história, conhecer de onde vieram as coisas, os ritmos, e não simplesmente porque viu alguém falar e acha que aquilo ali vai virar uma lei, né? Pô, não, fulano de tal falou, então tá correto. Não, a gente tem que ir atrás do conhecimento também. Ler livros, procurar. Hoje tem livros disponíveis na internet, né? Sobre, por exemplo, história da música, história da guitarra, como começou, por exemplo, a harmonia, o estudo da harmonia, de onde vieram as notas musicais, qual a influência que, por exemplo, a música clássica tem na música popular, ou e vice-versa, por aí vai, enfim. E também conhecer da história da humanidade também, né? Saber os períodos, todo mundo estudou história na escola, o problema é que a gente às vezes deixa tudo isso na mão do professor. E aí a gente cumpre aquela tabelinha da escola, não, vou estudar aqui para passar na prova e acabou. Não, às vezes, muitas das vezes a escola deixa a gente burro, né? Então, essa é uma grande verdade e eu venho notando cada vez mais isso, que a busca tem que vir de dentro para fora. A gente tem que buscar. Então, por exemplo, eu estava escutando agora pela manhã Jorge Drexler, né? Um cantor, enfim, compositor e músico uruguaio, muito bom, recomendo a vocês. Enfim, e aí eu percebi que ele mistura muitos ritmos, né? É uma coisa muito bacana. Só que pesquisando um pouco sobre a vida dele, ele é um cara que ele é um pesquisador. Né? Ele vai atrás das coisas, ele lê, ele se aprofunda para criar a letra e junto com a letra o ritmo, caminhando sempre em conjunto, e aí gera uma música que faz mais sentido. Não estou falando que, por exemplo, aquele tipo de rock mais pesadão, aqueles solos mirabolantes, não faz sentido. Faz sentido, faz parte de um nicho. Mas acho que a música transcendental, a música que atinge um outro nível, é aquela que alcançou a questão de romper aquela, como é que fala? Tá vindo uma palavra aqui, mas não é a palavra correta, mas aquele limite, aquela limitação da criatividade. Né? A gente sempre tem que trabalhar por níveis. Né? Então hoje meu nível é aqui, mas há 5 anos atrás era aqui, há 10 anos atrás era aqui, há 15 anos atrás era aqui. Né? Tem mais ou menos 20 e poucos anos que eu já toco guitarra, que eu tô com a música. Né? E eu lembro que quando eu comecei era tudo muito novidade, só que eu não era só envolvido com a música, eu era envolvido com o esporte também, eu era envolvido com a parte da igreja também, então participei de uma igreja que estudava muito, não só a Bíblia, mas movimentações, enfim, de religiões, então foi muito bacana, aprendi muito sobre história até, e isso aguçou em mim esse outro lado, né? E a minha música, ela é tudo isso que eu tenho guardado dentro de mim. Então quando a gente vê uma música muito bem feita, é porque
a pessoa que fez normalmente tem uma cultura, e não estou falando só de conhecimento teórico não, mas é a cultura. Por exemplo, a gente pega um Luiz Gonzaga da vida, que morava no interior, né, do país, ali no sertão nordestino, só que pela letra das músicas dele, que ele cantava o que acontecia ali no sertão, tinha uma riqueza profunda cultural, né? Pela forma como o sertanejo se comportava e via as coisas. Asa Branca mesmo, uma letra muito bonita, né? É triste, né? Porque fala da morte da Asa Branca, né? Quando olhei a terra ardendo, a fogueira de São João, eu perguntei, ai, meu Deus do céu, ai, por que tamanha judiação, né? Enfim, se eu perdi alguma outra letra, enfim. Mas olha só como ele transformou uma coisa simples, né? Que era do cotidiano deles, né, ali, numa poesia bonita, né, numa coisa bonita, ou seja, é a carga cultural e observar as coisas, é o bom senso. Então, por exemplo, ó, vou fazer aqui uma coisa que é um ritmo, né? Olha só isso aqui. Isso daqui, eu venho de Belém, né? Então Belém tem a coisa do ritmo muito forte, né? A coisa da rítmica da mão direita, por conta do carimbó, brega, enfim, todos esses ritmos latinos e caribenhos. Então a mão direita é muito forte lá, assim, em termos de ritmo, né? Então, por exemplo, ó, vamos criar aqui uma ideia de ritmo, mas como é que eu vou chegar à conclusão de que esse ritmo é bom, né? Primeiro, eu tenho que criar uma ideia, então eu estou falando aqui de romper as limitações criativas, né? Então, primeiro, eu tenho uma carga muito pesada de rock também em mim, e o rock tem também muita coisa interessante, porque trata de revolta, trata de romper padrão, trata de, enfim, olhar com outro olhar e às vezes simplificar algumas coisas, mas que acaba vindo com uma certa complexidade. Enfim, é um assunto bem filosófico aí, né? Mas olha só, eu tenho uma onda aqui que primeiro eu vou trazer a raiz da coisa, né? Então olha só. Olha só, né? Então aqui, ó. Primeiro, uma coisa importante, pensar mais globalmente, não pensar só no teu instrumento. Aqui, ó, eu pensei, ó, o baixo, né? Tum, pa, pum, ta, pum, ta, pum. O baixo e o bumbo, né? Ok, e depois eu vim aqui, ó. Aqui, ó, essa coisinha aqui, ó. Dá uma movimentação. É diferente de só fazer isso aqui. E é diferente de fazer. Não, ó, a gente tem alguns elementos aí, ó. Então, grave e depois tudo junto. Grave e médio e agudo junto, né? Ó, grave e aqui o médio e agudo, ó. Tudo junto. Grave de novo. Médio agudo e tudo junto. Então aqui já virou. E aí o meu ritmo vem da onde? Das batidas ali dos tambores. Tum, tá, tum, tá, tum, pá. Aí eu posso vir, por exemplo, ó. Então tô aqui. Uma outra ideia, ó. Olha só. Olha de onde que veio essa ideia, ó. Chocalho, por exemplo, ó. 1, 2, 3, 4. E aí a questão do abafamento, né? E a escolha das notas, obviamente, tô fazendo um Mi. Então fiz um Mi aqui. Né? Então, ó. Agora olha só aqui, o que eu posso criar aqui? Eu tô em Mi maior, né? Fazendo um Mi e um Mi com 4. Eu tô inventando aqui. Ó, isso aqui não ficou legal, não combinou. Então peraí. Vamos lá, outra coisa aqui, ó. Por exemplo, agora eu vou gravar. 2, 3.
violino, né? Por exemplo. Agora vamos colocar uma ideia mais de rock aqui, ó. Não, esse Ré não combinou. Vai. Então, por exemplo, aqui, ó, veio uma coisa mais rock, qual que é? Sacou? É mais rock porque eu tô fazendo com uma distorção, né? Vamos lá. Ó, por exemplo. Errei. Eu criei e já errei. Vamos lá. Agora eu posso colocar uma base mais forte, bem roqueira, por exemplo. Aqui, ó. E agora eu posso começar a improvisar, né? Mais suave. Agora eu posso colocar uma coisa de velocidade também e de guitarra rock. Tá entendendo que assim, claro, foi uma ideia que eu criei agora, aqui, né? Enfim, mas assim, as coisas vão fluindo conforme eu vou usando aquilo que eu tenho guardado aqui na minha cachola. E aí aquilo é tudo processado aqui dentro, né? A gente joga pro coração, pra emoção, e aí com a prática, com o treino, conhecendo as notas, sabendo encaixar as notas junto com os seus acordes, conhecendo técnicas, enfim, aí é escala maior, escala cromática, campo harmônico maior, né? Enfim, o caged para conhecer bem o braço, pentatônicas, tríades, tétrades, enfim, técnicas como ligado, tapping, como eu fiz aqui, sweep, enfim, arpejos, tudo isso a gente tem que assimilar, colocar para dentro, né? Aqui, né? Colocar na ponta do dedo, só que para expressar isso, vem da sensibilidade. Então eu não posso simplesmente fazer uma nota e tocar sem sentir. Não, entende aqui, ó, peraí. Aqui eu tô tocando muito forte. Agora eu vou tocar mais suave. Olha a diferença. Forte, suave. Num dos primeiros módulos do curso, né, do curso de guitarra completa, né, eu falo exatamente sobre as bases da música. E eu falo exatamente sobre essa questão da propriedade do som
do som intenso, né? Da intensidade. O som ser forte ou fraco. É aí que está a dinâmica. Como é que eu vou controlar isso daqui? Então, por exemplo, vou tentar tocar como canhoto, como eu ainda estou estudando, tá? Mas olha só, aqui a minha mão não vai estar muito, por exemplo, muito firme. Só que eu sei diferenciar o que é som forte do som fraco. Ó. Agora forte. Eu sei diferenciar isso aí. Ó, um vibrato. Um bend. Tá sacando? Que se eu tenho a base, se eu assimilei o significado das coisas, a minha criatividade flui até mesmo em nível de iniciante, como eu acabei de mostrar aqui. Porque eu sou iniciante como canhoto, né? Ou seja, nem os calos estão formados direito aqui ainda no meu dedo, né? Ou seja, é preciso a gente sair da zona de conforto. Se não sair da zona de conforto, a gente não vai tirar a nossa limitação. Então, para a gente sair do nosso, digamos, status quo, né? da nossa zona de conforto mesmo, daquilo que a gente está acostumado, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa ler. Então, uma das coisas que eu acho muito importante, que tem feito a diferença e que muita gente não gosta que fale e tal, porque acha que não pode misturar as coisas e tal, mas eu acho que o Nando Moura ele vem fazendo esse trabalho de conscientizar as pessoas, porque ele é um guitarrista, né? E eu não tô aqui puxando o saco dele por nada, enfim, né? Mas eu acho que ele, por exemplo, outro que eu vejo que é o Ramon Montaner, que é da bateria, e eu vejo que ele sempre posta coisa no Instagram e mostrando muito o estudo. Então, cada frase que ele coloca lá, normalmente tem um significado. Ou seja, isso faz a gente pensar e refletir, né? Não demora, tem o jeitão dele, mas ele é bacana. E todo mundo que conhece ele pessoalmente sabe que ele é gente boa pra caramba e tal, enfim. E ele tem buscado conhecimento e tentado passar o conhecimento para as pessoas. Aqui no meu caso, eu estou tentando passar a base para que vocês possam evoluir na guitarra, né? Agora, temos aqui um público bem variado, mas a maioria é intermediário, iniciante intermediário. Os avançados já vão para outros tipos de canais. Mas chega uma hora que a gente precisa puxar um pouquinho daquele apertão, né? E levar as pessoas a refletirem um pouquinho mais sobre as limitações. Então todos somos limitados. Eu hoje estou numa limitação. Lá em 1994, quando eu comecei tocando violão, a minha limitação era lá embaixo, né? Aí fui aumentando, aí fui saindo dos níveis, fui aumentando o nível da minha, digamos assim, das dificuldades, né? E aí a minha criatividade foi surgindo conforme eu fui estudando. Então, é preciso estudar, é preciso se dedicar, é preciso tomar vergonha na cara e saber o momento que reconhecer que precisa sair da zona de conforto. Quantos livros tu já leste esse ano, né? Eu sou muito sincero, eu li pouquíssimo, eu li muito pouco, mas acabei de vir do shopping, tal, fui almoçar e tal, eu passei na livraria e falei, não, eu vou comprar um livro porque eu tô sentindo necessidade de ler mais um livro. Aí fui e comprei um livro, né? Depois eu falo um pouquinho sobre esse livro, né? E que eu sempre via de longe, já li, já fiz prova sobre o livro, mas nunca parei para ler com verdade, né? Que é O Príncipe do Maquiavel. Então, assim, vamos sair da nossa zona de conforto. Vocês querem destravar a criatividade de vocês para tudo na vida? Sai da zona de conforto. Faz uma coisa que tu não está acostumado a fazer. Por exemplo, ler um livro.
Mas pega o livro, pega os livros mais clássicos mesmo, pega ali o Maquiavel mesmo, pega Dostoiévski, pega toda essa galera lá de trás, enfim, não vou ficar falando aqui, você já tem aí vários canais falando sobre isso, mas começa pelos livros clássicos, né? E aí conforme vai ganhando o corpo, vai pegando outros livros, romances, dramas, enfim, fica à vontade. Ficção também, por que não? Mas é isso aí, gente. Queria deixar essa contribuição aqui sobre como destravar a criatividade. É um assunto muito profundo, não é fácil de falar, mas espero que ajudem vocês de alguma forma. Então, se inscreve no canal, dá o joinha, compartilha, deixa o teu comentário também sobre esse assunto e se quiser fazer aula para poder destravar com quem tem obtido resultados, que no caso sou eu, porque os meus alunos estão obtendo resultados. Então eu trabalho com resultados. Sem resultados, por mim, se não der resultado no meu curso, pode jogar fora no lixo, né? Então, vai do aluno estudar direitinho aquilo que está ali dentro. Os alunos que estudaram, estão estudando corretamente o que eu passo ali dentro do curso e estão destravando a sua criatividade. Por quê? Não é mágica, não é magia, não é milagre. É estudo. E estudo consistente. Tá legal? Então é isso aí, gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!